Olá amigos da Rádio Tranquilidade, é bom estar convosco mais uma semana para partilhar um pouco mais destas lições que estamos a estudar. Lições estas que estão baseadas na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero também dar as boas-vindas a tu que me assistes através do Facebook da Igreja Adventista ou dos 2 Minutos com Ele ou através do canal do YouTube, quer da Igreja Adventista, quer dos 2 Minutos com Ele. E eu aproveito para te convidar a partilhares este vídeo com os teus amigos nas tuas redes sociais, no Facebook ou o link do YouTube no WhatsApp, de maneira a que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer aquilo que Deus nos ensina através da sua Santa Palavra. Vamos estudar então mais um tema que está baseado no tema geral, a educação. E a lição desta semana, agora entrando numa parte mais prática, vem-nos falar sobre o cristão e o trabalho. E o nosso texto principal vem em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, e Paulo refere aqui a posição de Deus quanto ao nosso trabalho. Como é que Deus olha para nós enquanto trabalhadores? E diz Paulo: por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. O esforço por Deus ou o esforço também no nosso trabalho normal, no nosso trabalho do dia a dia, seja ele o trabalho evangelístico ou seja ele o trabalho para nós angariarmos o sustento para a nossa família. Nos últimos tempos eu tenho estado a ver uma série na Netflix que conta a história da atual família real inglesa. Um dos últimos episódios que vi falava sobre uma das escolas onde o príncipe Carlos, o futuro rei de Inglaterra, e o seu pai estudaram. Nessa escola, situada na Escócia, havia 3 componentes básicas na educação daqueles jovens. Primeiro, a formação intelectual, logicamente, mas o exercício físico e o trabalho estavam incluídos no seu aprendizado. Da mesma maneira que o trabalho é uma criação de Deus para benefício do ser humano, o trabalho deve ser incorporado na educação desde muito cedo. Quando falo em trabalho na educação, falo em muitas das rotinas que não são às vezes incorporadas na vida dos jovens. Uma das coisas que a série retrata é que o jovem príncipe tinha, por exemplo, a sua comida cortada por um criado para que ele não ter nem o trabalho, o único trabalho que ele tinha era de levar a comida à boca. E quando eu falo em trabalho na educação, falo em tarefas domésticas, como fazer a cama, arrumar os brinquedos, comer com a própria mão, lavar a louça ou prepará-la para colocar na máquina de lavar, etc. Eu, sem querer ser exemplo para ninguém, sou daquelas pessoas que têm alguma dificuldade em ficar parado. Se calhar porque desde muito cedo fui incentivado, com muita ênfase, a fazer o que atrás referi. Ou seja, eu só podia fazer aquilo que eu mais gostava depois de ajudar naquilo que eu menos gostava. E todos os jovens são assim. Salomão reforça a ideia de apresentarmos de que o trabalho é uma ideia de Deus. Ele diz que o trabalho é um dom de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 13, ele diz: mas todo aquele que come e bebe e vê os resultados do seu trabalho deve saber que isso é um dom de Deus. É verdade. Já alguma vez chegaram ao fim de um dia de trabalho e vos pareceu que não produziram nada? É frustrante, não é? Por outro lado, é bom chegar ao fim do dia e sentir que produzimos, que fomos úteis, quer a nós próprios, quer para aqueles para quem trabalhamos, seja o nosso patrão, sejam os nossos clientes, seja até a nossa própria família. A semana passada tive de apresentar candidaturas de clientes meus a um apoio do Estado para quem teve quebra de faturação causada pela atual pandemia. Passei o dia todo, desde as 9 da manhã ou antes disso até às 22 horas, a tentar aceder à plataforma onde tinha que apresentar a candidatura sem qualquer sucesso. Estava sobrecarregado, não conseguia de maneira nenhuma entrar. Tinha conseguido, no período entre as 13 e 14 horas, fazer a confirmação de 2 candidaturas apenas que eu já tinha apresentado às 6 horas da manhã desse dia. Mas cerca das 23 horas as coisas mudaram.
Quando me fui deitar às 5 horas da manhã, fui cansado, mas com uma sensação de ter valido a pena o esforço durante aquela madrugada, pois eu tinha conseguido apresentar 15 de 18 candidaturas que tinha em mãos. Sim, prezado amigo. Sim, prezada amiga. Deus sabia que o trabalho seria vital para o ser humano. Por isso deu a Adão e Eva, mesmo antes de eles pecarem. Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 15, diz: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. Esta foi a primeira tarefa dada a Adão, trabalhar. E o primeiro trabalho do homem, e o primeiro trabalho que o homem teve que fazer foi, conforme diz no versículo 19, o Senhor ajudou, depois que o Senhor modelou a terra e criou todas as espécies de animais, Ele levou ao homem para que o homem lhe desse nome. E o nome que o homem lhe deu foi esse o nome que ficou para aqueles animais. Os nomes que hoje conhecemos. Deus sabe quão útil é o trabalho para todos os seres humanos. Se isto é uma realidade no mundo sem pecado, como foi no caso de Adão e Eva, quanto mais neste nosso mundo de pecado. Nós podemos ter uma melhor noção disso quando olhamos para a qualidade de vida dos reformados que mantêm a atividade e outros que cessam completamente a sua atividade. Há muitos trabalhos, mesmo não remunerados, que uma pessoa que se vê impossibilitada de trabalhar, quer pela reforma, quer pelo desemprego, que a pessoa pode fazer especialmente em prol de terceiros. Sim, o trabalho é uma bênção dada por Deus. O trabalho que fazemos com qualidade, com a bênção de Deus, é ainda uma bênção maior, e perdoa esta redundância, quando nós o fazemos com qualidade. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz-nos assim: põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fazes, pois lá no mundo dos mortos, aonde vais parar, não se fazem planos, nem se executam, não há conhecimento, nem há sabedoria. Põe todo o empenho, diz Salomão. Deus é um Deus de perfeição. Basta olharmos para aquilo que saiu das suas mãos. Eu e tu somos o exemplo disso, o nosso organismo é o exemplo disso. E requer de nós que sejamos perfeitos naquilo que fazemos. É isto que Salomão quer dizer com o põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fazes. Vemos isso também nos detalhes que dá, por exemplo, a Moisés na construção do tabernáculo. Quando nós vamos ao livro de Êxodo, encontramos todos esses detalhes. Foi olhando para esses detalhes que mais tarde Salomão põe todo o empenho e detalhe na construção do Templo de Jerusalém. E quando vamos a Reis, nós encontramos exatamente isso. É isso que Deus pede a cada um de nós, na maneira como nos dedicamos ao nosso trabalho, tanto quando trabalhamos para nós próprios, como quando trabalhamos para o nosso patrão. Aliás, não é para ele que nós trabalhamos, é para nós próprios. É na medida em que somos perfeitos naquilo que produzimos, que aprendemos e que ascendemos profissionalmente ou que obtemos bons resultados nos nossos estudos. Isso aplica-se também aos nossos relacionamentos em família. É na medida que nos dedicamos a eles com todo o nosso empenho que eles são mais frutíferos e nós somos mais felizes. Na base deste sucesso ou não, está também a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Como temos estado a ver até aqui, na nossa vivência espiritual, ou na falta dela, volto a reafirmar isto, isso vai influenciar toda a nossa vida, a saúde, a educação, os nossos relacionamentos de trabalho e também com as outras pessoas, outros tipos de relacionamentos. E é olhando para Jesus e procurando seguir o seu exemplo que seremos mais frutíferos e procuraremos e alcançaremos com certeza a perfeição. A essa perfeição, vamos chamar-lhe assim, é essa perfeição que fará com que sejamos também equilibrados no tempo que dedicamos ao nosso trabalho. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, diz-nos: portanto, quer comam, quer bebam, quer façam outra qualquer coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Quando ele diz isto, quer dizer que o trabalho deve ser uma parte da nossa vida do dia a dia. Há outras atividades que devem fazer parte dela.
a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa formação, a nossa recriação e tantas outras mais. Eu quero terminar com uma afirmação que vem no final da nossa lição, na parte de quinta-feira, que nos diz: o trabalho do cristão é o resultado do companheirismo e do trabalho com Deus. O trabalho é um modo pelo qual podemos praticar a presença de Deus. Compartimentar a nossa vida religiosa, limitar Deus a um dia, uma hora ou mesmo apenas a uma área da vida é rejeitar a própria presença de Deus nestas áreas. Prezado amigo, prezada amiga, que o Senhor nos ajude a sermos exemplo para os nossos educandos, pois a melhor forma de educarmos é através do nosso próprio exemplo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós possamos ser este exemplo para os nossos filhos ou para aqueles a quem temos de educar, muitas vezes até adultos como nós. Pai nosso que estás nos céus, Tu és o educador por excelência. Por isso vimos até Ti te pedir que nos ajudes a demonstrar não só esta capacidade para trabalhar, mas para fazer o trabalho com qualidade e sermos um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, pois só com a Tua ajuda nós conseguiremos isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos ver o nosso antepenúltimo tema, o nosso penúltimo tema. Este foi o antepenúltimo. E vamos ver um tema que tem a ver não só com educação, mas que também tem a ver com trabalho, que é o descanso. E o título da lição é O Sábado, experimentar e viver o caráter de Deus. Até lá, desejo que tenhas uma boa semana, que estudes a lição, que leias os textos bíblicos e que nós nos voltemos a encontrar aqui a semana que vem para partilhar mais um tema. E não te esqueças, partilha os vídeos, partilha os áudios, partilha o link da Rádio Tranquilidade com os teus amigos para que eles possam desfrutar de momentos espirituais.